Eu não sei se vocês, em algum momento da vida, já desejaram a morte de alguém que vocês amavam muito. Estranho, né? Desejar que alguém que você ame tanto morra. Bem, isso aconteceu comigo. Durante anos da minha vida, nas minhas conversas mais íntimas e secretas com Deus, eu desejei a morte do meu pai. Desde pequena, eu achava muito estranho o comportamento da minha mãe. Ela tinha um cuidado diferenciado com meu pai. Mas eu fui crescendo, fui me desenvolvendo e percebi que aquele homem incrível que eu amava escondia um lado sombrio e obscuro. Os primeiros sinais se deram com o seu envolvimento com a jogatina. Logo depois veio o álcool. E todos os desafios causados, os escândalos causados pela embriaguez. Mas aos 40 anos, ao completar 40 anos de idade, o meu pai se afundou na areia malvediça mais profunda e disfuncional da dependência química. Eu não quero relatar, detalhar todos os episódios que eu e minha família vivemos em todo aquele tempo. Foi um verdadeiro espiral rumo ao fundo. Surtos, internações, ruínas, todo o desperdício do mundo aconteceu ali. Eu lembro muito bem que a minha agenda dominical era marcada por visitas intermináveis aos hospitais psiquiátricos. Diante disso tudo, de tanta perda, porque tivemos a perda física, financeira e emocional, a única alternativa que eu tive foi desejar a morte do meu pai. Eu sei que você está me olhando e você pode ainda não ter sido cruel assim com alguém na sua vida, mas em algum momento da sua vida você pode ter desejado a morte por não ter visto uma solução para aquele problema. E diante de tudo isso que foi acontecendo, duas coisas ressaltam. O tempo foi passando e algo veio, o poder didático de todo aquele período. Eu tinha algo para aprender. E assim eu pude aprender com duas palavras que ficaram muito marcantes na minha visão, que foram sobre picos e vales. Picos e vales. E o que são esses? Eles representam as fases boas e ruins da nossa vida, que todo ser humano passa e ninguém sai ileso. Nem Jesus Cristo saiu. Todo mundo passa. Representa os altos e baixos da sua vida, os momentos bons e ruins, tudo aquilo que acontece, que vai acontecer até você estar viva nessa terra. O momento que a gente fala dos picos são aqueles momentos de quê? De abundância. Mãe, venci na vida. O momento da plaquinha, o momento da rede social, é um momento de abundância, de largueza, aquele momento onde você se sente bem, feliz e energizado, satisfeito. Agora, os momentos do vale são os momentos que eu posso denominar de momentos 4Ds. São os momentos desafiadores, desconhecidos, desanimadores e depressivos. É onde você se sente perdido no mundo, esquecido, solitário, ninguém lembra. E você começa a se questionar. Será que vale passar por tudo isso? Será que um dia isso vai fazer sentido? E você começa a questionar sobre a sua vida, sobre a sua própria existência. E todo esse contexto familiar, eu me sentia tão presa, tão presa, tão presa, que me lembra o meu desenho dos anos 80, Caverna do Dragão. Sim, eu ficava esperando o mestre dos magos aparecer para mim vir me resgatar. Mas eu só via o quê? O Vingador. E aquele momento demorou muito a passar. Só que quando eu estava ali, eu comecei a analisar que aquele vale era um vale que tinha algo para me devolver, tinha algo para me ensinar. E eu quero compartilhar também com vocês a parte boa do vale, ou a escola da vida, o vale. Por quê? Porque lá é onde mora a vulnerabilidade, o autoconhecimento. Lá também você encontra solidão, solitude, esperança, segurança, incertezas, perseverança e fé. Mas a verdade é que por mais que te mostre o lado bom do vale, vamos ser muito sinceros, ninguém quer passar pelo vale.
Responda comigo, essa plateia é linda. Seja muito sincero. Se mostrasse para você tudo que vocês passariam na maternidade para crescer e desenvolver, quem aqui gostaria de ter voltado para o ventre da mãe? Porque é óbvio, nós não queremos crescer a esse ponto, preferimos ficar bem ignorantes, mas não tem como fugir. E é tão interessante, porque quando a gente está falando do vale, a gente diz o seguinte, já reparou? Vocês já repararam uma coisa? Que todo programa televisivo, todo programa de entrevista, a pergunta magna é, como você fez para chegar aonde? Lá, no pico. Todo mundo quer saber como você fez para vencer na vida, o que você fez, você comia o quê? Você vestiu o quê? Quais eram os seus hábitos, é ou não é? Todo mundo quer saber. Ou seja, a gente despreza o vale, a gente olha para o vale e fala, não, eu não preciso de você. Mas a grande questão que eu quero compartilhar com vocês agora foram algumas ferramentas que eu usei para me tirar do vale e ir para o pico. A primeira ferramenta que eu usei foi a ambiência. Por quê que eu usei a ambiência? Porque o meu vale, preste atenção, eu vou falar de 2 tipos de vale para vocês. O primeiro vale é o vale de identidade e autoestima. E quem me ajudou a sair foi a ambiência. Desde bem nova, eu não era muito boa na escola, em lógico, matemática, raciocínio, né? Todo raciocínio lógico, matemático, química, física. E aí você deve estar se perguntando, português, interpretação de texto. Vocês devem estar se perguntando, tá, mas você era boa em quê? História, geografia, eu apresentava um trabalho na frente como ninguém, e assim ia. Mas enquanto todo o sistema tradicional, educacional me expelia, um lugar me abraçava. E nesse lugar eu pude desenvolver. Eu cantava, eu dançava, eu ria, eu fazia evangelismo nas praças. Toda a minha alegria não era tida como exagerada, mas era sim abraçada e vista como uma resposta para o mundo. E ali eu fui me desenvolvendo. E a primeira ferramenta foi essa, a ambiência. Mas não era suficiente, porque não tem como você estar no lugar, numa ambiência, sem saber quem é. Eu precisei de uma segunda ferramenta para me tirar do vale, o meu vale, da identidade e da autoestima. E a segunda ferramenta que eu usei foi a ferramenta que me trouxe, foi o autoconhecimento. Porque se você está no lugar e você não sabe quem você é, não adianta, você não entende o que você está fazendo ali. E o autoconhecimento me trouxe tudo o que eu precisava para passar por aquela jornada. Fortaleceu a minha identidade, me deu segurança, me ajudou a entender as minhas forças e as minhas fraquezas. E ali eu passei. Finalmente já estava indo, superando o vale. Mas não era possível só passar por esse vale. Tinha um segundo vale. E o segundo vale que eu passei foi o vale da vitimização. Lembra? Tudo que aconteceu comigo, eu olhava para a história do meu pai e falava, não. Quando eu fiz 18 anos, meu pai me deu um carro. Eu fiquei super feliz porque ia parar de andar de ônibus lotado. Eu fiquei feliz, mas eu deixava bem claro que nada que ele fizesse seria capaz de trazer o meu passado de volta e de eu perdoá-lo. Eu deixava isso muito claro. E o tempo foi passando, e quando a gente foi entendendo sobre isso, eu vi que eu estava me vitimizando. Eu queria ficar naquele vale, porque é um vale confortável, aonde você leva a responsabilidade da sua vida para o outro. Sabe por que eu não sou boa em português e matemática? Por quê? Porque eu estava nos hospitais psiquiátricos e não podia, sim, estudar. E assim você vai transferindo a responsabilidade da sua vida. Mas a ferramenta que eu usei para sair desse vale foi a ferramenta do perdão. Sim, eu comecei a olhar para essa ferramenta e eu falei, essa ferramenta é a ferramenta que vai me ajudar. Mas o que eu quero olhar é que quando a gente está no vale, se a gente passa muito tempo no vale, a gente não consegue enxergar a verdade que existe no horizonte. E toda vez que a gente está muito tempo naquele lugar, a gente se sente enterrado e esmagado. E quando nós nos sentimos enterrados e esmagados, a gente pensa, não há nada que a gente possa fazer ali, porque é o fim. Mas eu vim te dizer que estar enterrado é apenas uma fase, não é o fim.
toda semente, antes de germinar e de crescer, ela precisa ser enterrada. Se eu te mostrar algumas sementes na minha mão, se eu tivesse algumas sementes para te mostrar, dificilmente você conseguiria identificar que tipo de planta ou fruto ela daria. Porque você só vai conhecer a verdadeira identidade daquela planta ou daquela flor quando ela germinar e ela florescer. E se é verdade que no vale a gente consegue florescer, também é verdade, infelizmente, que algumas pessoas passam pelo vale e não florescem. E por que será isso? Porque literalmente elas estão ali e não querem aprender, e estão ficando secas, desidratadas, e como uma semente seca elas não conseguem florescer. O que eu quero te dizer é que para germinar e crescer, essa decisão de sair do vale só depende de você. Tempos passaram, e o que aconteceu diante de tudo isso foi, meu pai começou a sair do vale. Ele conseguiu um trabalho de recuperação de dependentes químicos. Ali ele começou a se recuperar. Ele abriu junto com minha mãe uma instituição filantrópica. Eles ajudavam os dependentes químicos e as famílias dos dependentes químicos. E ali eles começaram numa grande escalada rumo ao que eles desejavam na vida, ter a família de volta. E o que mais me marca é que a minha mãe, ela nunca desistiu do meu pai. E aqui eu quero compartilhar e falar sobre a importância de você permanecer. Quando você permanece em algo que está tão desafiador, ninguém entende. As pessoas te julgam e falam, você é maluca, você é doida de permanecer diante disso. Mas a permanência, ela tem uma frutificação. E logo eu olhei para aquilo tudo e eu enxerguei, consegui dominar e eu falei, uau! Até que chegou o momento, eu não tinha perdoado meu pai, mas chegou o momento que eu chamo da festa da redenção. Meu pai levou a família inteira e os seus amigos para uma casa de praia em Arraial do Cabo, no litoral do Rio de Janeiro. Foi um final de semana lindo, regado, com direito a passeio de barco, restaurante flutuante. Vivíamos em tantas dificuldades, agora chegou o momento áureo. E até que chegou a hora do parabéns. E naquele momento do parabéns, eu pedi a palavra. E ali eu relatei em alguns minutos tudo que eu tinha pensado negativamente sobre o meu pai. Só que alguns minutos se passaram e eu entendi que tudo que eu tinha vivido se tornou um plano perfeito do divino para a nossa vida. Tudo contribuiu. E naquele momento eu parei e eu levei mais tempo falando palavras positivas e dizendo que o futuro dele seria um futuro promissor. Passou daquele momento, nós nos abraçamos e a partir daquele momento nós começamos a falar para jovens sobre a importância do perdão entre pais e filhos. Então, nos finais de semana, a gente passava falando para os jovens. E ali a gente começou. E o que eu quero te dizer é que essa jornada de falar para os jovens me trouxe até o lugar que hoje eu ensino sobre comunicação. Quando a gente vai olhar para tudo isso, a gente começa a olhar e falar, tudo vai cooperar. Finalmente eu tinha chegado no pico, finalmente a vida era boa, a gente não tinha problemas. Até que uma curva me levou novamente para o vale. Numa quinta-feira de manhã eu recebo um telefonema, minha mãe com uma voz muito meiga e suave, ela me fala, Érica, seu pai está prestes a cair. Eu falei, não mamãe, não é possível, e ela falou sim. E ela me disse algo e eu concordei. E ela falou, Érica, se for para o seu pai cair novamente na dependência química, eu prefiro que Deus prepare e leve seu pai, porque eu já não tenho mais 40 anos. Eu tristemente concordei e prometi estar lá 2 dias depois, porque eu morava em outro estado. Até que no dia seguinte, meio-dia, antes de 24 horas, a minha mãe me liga. E meu pai tem um infarto fulminante e morre. Ali eu não sabia se eu me arrependia de ter falado ou se eu agradecia. Passaram-se exatamente 10 anos. Chegou 2020, a Covid-19. E a minha mãe, amiga, linda, maravilhosa,
é acometida pela Covid-19, sem nenhuma comorbidade, nada, linda, só tinha entrado nos hospitais para fazer cirurgia plástica, extremamente vaidosa, elegante, linda. E ela entra, e menos de um mês, depois de todo o trabalho, contratar médicos, equipe, visitava todos os dias, falava, você é minha princesa, eu estou aqui, eu luto pela tua vida. Em menos de um mês, a minha mãe falece. Eu vou de volta para o vale. E ali no vale, eu nego a minha existência, eu nego a minha fé, eu começo a questionar para que eu vim ao mundo. Teve um dia que eu parei, fiquei olhando para o céu e eu falei, vocês devem ter errado alguma coisa aí, porque não é possível. É só tiro, bomba, o que aconteceu? SPC, Serasa, tudo sai, por que meu nome não sai dessa lista negra? E eu não consegui entender. Eu fiquei 1 ano e meio no luto, pesado, de não querer saber de nada. Até que um dia, eu levantei e eu tomei uma decisão assim, de repente. Falei, eu vou decidir. Eu decidi perdoar a Deus, abraçar a minha história e levar a minha história, apesar dos picos e dos vales. E ali, sabe como que eu decidi? Eu tive um sonho, eu me vi escrevendo um livro. Eu falei, uma pessoa como eu na escola escrevendo um livro? Como assim? E 1 ano e meio depois, eu levantei, escrevi meu livro. E o que eu quero deixar aqui para vocês, que eu compreendi algumas coisas importantes nesse processo. A primeira coisa que eu compreendi nesse processo foi que nenhuma vergonha, nenhum desafio que eu já vivi são capazes de me enterrar. Que todas as lágrimas de dor e de ausência que eu tive regaram a terra para eu florescer. Eu entendi também que todo o mal que me veio literalmente cooperou para o meu bem. E que quando eu abracei a minha identidade, eu consegui entender quem eu era. E que a dor, eu aproveitei todos os nutrientes do vale. Porque na dor despertou um ser que eu nunca imaginava. Hoje, eu joguei algumas cordas para vocês. E o meu desejo é que vocês peguem essas cordas e venham para o frescor do pico. Porque lá é fresco. E eu quero terminar com uma frase te dizendo que não tem como, quem nasceu para frutificar, não tem como viver para se enterrar. Vocês são a resposta que o mundo precisa. Abrace a tua história. Você veio dentro da tua mala, você veio com tudo que você precisava para ir para o mundo. Vocês são a resposta. E aqui eu agradeço.